Olá, meu querido e minha querida. Que Deus, o soberano, impactante, o Deus de glória, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esteja hoje abençoando poderosamente a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos conversar um pouco, vamos falar algo de revelação da poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos a obter dentro de nós um pouco mais do alimento divino, um pouco mais do poder divino, um pouco mais da força divina dentro de cada um de nós. Sabemos que obedecer pode ser uma tarefa muito difícil ou uma tarefa muito fácil. Às vezes Deus, ele nos faz obedecer a algo que teoricamente nós já estamos preparados para obedecer ou para cumprir alguma missão, algo assim. E às vezes Deus nos dá um elo muito difícil, um nível de obediência que na visão humana para nós é algo que não vamos conseguir alcançar. Mas sempre o obedecer a Deus transmite a nós um foco de luz divina. Sempre o obedecer, por mais que seja difícil, o obedecer a Deus nos eleva a um patamar diferente, a um patamar de poder de Deus, a um patamar de ser um vencedor, de ser uma vencedora. Você, homem de Deus que está me ouvindo, Deus, ele vai abençoar poderosamente a tua vida. E por mais difícil que esteja sendo este nível de obediência sua, por mais complicado que esteja sendo esse momento que você está vivendo, homem de Deus, Deus, ele tem grandes planos para a tua vida. Você, mulher de Deus, por mais difícil que seja ou que esteja a tua situação de obedecer a Deus, por mais complicada que esteja a tua situação, Deus, ele tem uma porta para abrir para a tua vida e basta você ser obediente à voz dele, obediente ao que ele vai fazer ainda sobre a tua vida. Queridos, lembra que falamos ontem sobre o nascimento de Isaac? Pois então, Deus, ele tem diversos níveis de obediência. E Abraão foi obediente a Deus. Em momentos especiais, ele obteve a voz de Deus dentro do seu coração. Só que agora Abraão chegou num momento muito delicado. Abraão agora já está com seu filho com uma idade estabelecida, entre 12 e 14 anos. E Deus, ele faz um pedido. Livro de Gênesis, capítulo 22, do 1 ao 18, vai mostrar todo esse elo de história. Deus, ele tenta testar, provar Abraão, para ver se Abraão realmente é obediente e temente a ele, e não só em momentos específicos do coração de Abraão, mas em todos os momentos. Deus pede que Abraão pegue o seu filho, Isaac, e leve Isaac até a terra de Moriá, no Monte Moriá, e ali ele ofereça o seu filho como sacrifício. Olhe bem, existem situações que nós não compreendemos
situações que Deus coloca em nossa volta para tomarmos tipos de decisões que nós não compreendemos. Mas se Deus está comandando, e não é um falso profeta, um falso revelador, alguém que usa do altar para ganhar dinheiro, alguém que faz coisas erradas e quer lacrar no altar de Deus, lacrar na internet. A voz de Deus é diferente. A voz de Deus, ela não vem simplesmente só pelo altar de Deus, através de um pregador que você muitas vezes não conhece a vida. Ou às vezes você conhece e sabe que não é uma pessoa 100% ou no mínimo 90%. A voz de Deus, ela fala dentro de cada um de nós. E a obediência vem do que nós estamos tendo contato com Ele. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais nós sentimos Deus nos pequenos e também nos grandes momentos de nossa vida. Olhe bem, Abraão pega o seu filho, deixa Sara em casa. Ele viaja a caminho de Moriá. E ele vai até o monte. Ele vai até o monte. Desconfiado, claro, mas ele vai até o monte. E olhe bem, ele pergunta algo para Deus que muitas vezes nós nos perguntamos. Só que o fato de perguntar e não ter a real vontade de fazer a coisa em si acontecer são duas coisas diferentes. Muitas pessoas pedem para ser pregador, mas não tem cacique para ser pregador. Muitas pessoas pedem para pastorear a igreja, mas não tem cacique, no bom sentido. Liderança. Não tem espírito de liderança para estar em frente a uma obra. Olhe bem, Isaac faz uma pergunta. Olhe bem, Isaac faz uma pergunta. Isaac pergunta onde está o cordeiro. Abraão se pergunta para si próprio, aonde está o cordeiro? Isaac aumenta a sua voz e pergunta, Pai, aonde está o cordeiro? Olha o que Abraão responde. Meu filho, Deus providenciará. Ou seja, uma palavra tão forte a qual nós falamos, Deus proverá. Deus proverá. Abraão toma sua posição. Abraão constrói o altar ali onde Isaac está. Abraão lança do seu filho. E Deus pede a vida de seu filho. Abraão, como obediente e em obediência, se prepara para amolar, para ofertar a vida de Isaac para Deus, porque ele estava fazendo uma obediência extrema. Obediência extrema. Existem níveis de obediência, mas existe um nível mais elevado, onde esse nível, se nós passarmos, abre o véu, as cortinas de uma nova estação para a nossa vida. Aleluia.
Antes que Abraão ferisse o seu filho em oferta a Deus, eita glória, um anjo chamou Abraão. E Abraão pôde ver que no meio dos arbustos, no meio dos poucos galinhos secos, existia um carneiro preso, esperando para ser o sacrifício. Acho que você não entendeu. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos tomar decisões. E são nesses momentos que Deus faz o sobrenatural sobre a nossa vida. Existem testes, fases, existem provas que nós devemos passar para testar o nosso coração, para testar o nosso caráter, para testar a nossa vontade, para ver se nós não estamos somente por dinheiro, se nós estamos somente por status, se nós estamos somente por algo desse tipo, mas se realmente estamos no caminho certo. Quando Abraão obedeceu e fez uma obediência que teoricamente para o ser humano é difícil, ele fez o certo. E os céus e o véu se rasgou e os céus puderam o abençoar. Quanto é difícil muitas das vezes podermos viver um mistério, um poder, um movimento sobre a nossa vida. Porque as barreiras se aumentam, porque as portas se fecham, mas Deus manda dizer, continua firme em obediência, e esta tua obediência, este teu sacrifício, vai gerar milagres sobre a tua vida. Que Deus, o soberano, o impactante, o majestoso, o poderoso, abençoe hoje, nesse instante, nesta hora, a tua vida. Grande abraço do seu amigo Fernando Lopes.